aleluia, 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 aleluia. É perfeito o amor de Deus em quem guarda a sua palavra. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o teu manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vire as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Senhor. Nesse momento agora, nós teremos a chamada da petição para aqueles que farão as primeiras promessas no carisma da comunidade católica missionária Elohim. Temos a graça de acolher 10 novos membros que farão os seus compromissos na comunidade, sendo ele uma grande graça para a Jacobina, onde 7 irmãos da cidade de Terras Baianas professarão suas primeiras promessas e 3 irmãos da cidade de Fortaleza. Então a graça e a paz de acolhê-lo no nosso meio. Sejam muitos bem-vindos e bem-vindas ao carisma da comunidade católica missionária Elohim. E neste momento chamamos Raimundo André Bezerra, Selma Alves de Araújo,
Francisca Rosimeire da Silva Muniz. Gilmara dos Santos Silva Oliveira. Rodrigo Silva de Oliveira. Nadiane de Moraes França Brasil. Nayara de Moraes França Ângelo. Roberto Dias do Nascimento. Fernanda Aragão de Souza Dias. Lourdes Alves Timóteo. Meus filhos, que pedis a Deus e à sua igreja? Repitamos todos, graças a Deus. E vamos acolher os novos membros da comunidade com a salva de palmas. Tem os outros, né? Família, né? Caríssimo Júlio César, caríssimos consagrados e consagradas na comunidade católica missionária Elohim. A palavra consagração na Bíblia significa derramar. Consagrar a Deus significa inutilizar para as coisas do mundo algo que se ofereceu a Deus. Quando no antigo Israel se queria consagrar a Deus o óleo, se queria consagrar a Deus qualquer coisa, se inutilizava, se derramava o óleo, eram queimados os animais. Hoje vocês serão derramados na presença de Deus. Significa que hoje vocês são apenas de Deus, que para o mundo vocês estão inutilizados. Por isso nosso Senhor, no Evangelho de São João, nos disse: somos servos inúteis. Somos inúteis porque já não servimos mais ao mundo, agora pertencemos a Deus. O Concílio Vaticano II renovou na Igreja a consciência da consagração dos leigos e das leigas. Isso trouxe para a Igreja uma renovação espiritual, porque não mais serão consagrados apenas aqueles para o serviço sacerdotal ou para o serviço religioso, mas também o leigo e a leiga, como fermento no meio da massa, como sal e como a luz, o leigo no meio do mundo, consagrado a Deus, transforma o mundo. Mas o que implica a consagração? A consagração implica no tema central da liturgia de hoje, ou seja, na santidade. Vocês hoje são consagrados, ou vocês hoje renovam a sua consagração a Deus, porque querem viver a santidade, porque querem, nas mais diversas expressões da sua vida, pertencer completamente e somente a Deus. Mas a santidade não pode, em hipótese alguma, ser uma ideologia. A santidade não pode ser um conjunto de ideias mais ou menos piedosas que nós temos. A santidade é algo concreto na nossa existência. E o Evangelho de hoje nos oferece 3 dicas para a santidade.
A primeira dica é a amabilidade. Não pode existir um santo que seja rude. Não pode existir um santo que seja forte demais para o mundo. O santo precisa ser, a exemplo do coração de Jesus, precisa ser amável. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Não significa, então, viver a covardia. Muito pelo contrário, significa viver a amabilidade. Olho por olho, dente por dente, dente por dente. Era a lei antiga, no mundo antigo. Por exemplo, um dos códigos legais mais antigos que a humanidade tem conhecimento é o Código de Hammurabi. E lá está dito de modo muito claro: se um construtor construir sua casa, a casa cair e matar o seu filho, você tem direito de matar o filho do construtor. Olho por olho, dente por dente. Jesus então introduz a amabilidade, não mais olho por olho, dente por dente, mas agora revidar ao irmão torna-se um pecado, porque nós devemos ir ao encontro do outro através do amor. Agora não é mais dar ao outro aquilo que ele me deu, agora é dar ao outro aquilo que Deus me deu. E o que Deus nos dá? Amor, paciência, bondade, misericórdia, perdão. Se alguém quiser abrir um processo contra ti para tomar a tua túnica, dá-lhe também o teu manto. Saber perder para demonstrar a amabilidade de Deus. Saber perder o manto, mas também saber perder a ideia fixa. Saber perder a cabeça dura. Saber perder uma discussão que, no fim das contas, não será útil para nenhum dos dois lados. Pelo contrário, irá somente retirar a tua paz. Amados irmãos, ser amável nada mais é do que refletir na própria vida os sentimentos de Jesus. Diz São Paulo: tendes em vós mesmos os sentimentos de Cristo Jesus. O segundo elemento é o outro como centro da nossa vida. Amados irmãos, nós precisamos compreender o cristianismo não apenas como uma relação entre o ser humano e Deus. Esse é um elemento do cristianismo, mas esse não é a totalidade do cristianismo. O cristianismo nos faz, sim, olharmos para Deus, mas ao mesmo tempo, com o olhar que Deus nos olha, amarmos os irmãos. Por isso nosso Senhor, no Evangelho de hoje, nos dá como lei: amarás o teu próximo. Porém, nosso Senhor vai mais além. Vós ouvistes que deveis amar aqueles que vos amam. Eu, porém, vos digo, amai também aqueles que vos perseguem e rezai pelos vossos inimigos. Amados irmãos, tem gente que merece o nosso amor, porque nos amam, porque nos querem bem, porque cuidam de nós. Mas existem pessoas que não merecem o nosso amor, mas precisam do nosso amor. Essas pessoas são as pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que não compreendem o nosso modo de ser. Por essas, devemos nos derramar em amor, porque assim fez Deus por nós. Quando éramos pecadores, Ele morreu por nós. Assim é o infinito amor de Deus. E por último, amados irmãos e irmãs, a nossa santidade, ela tem uma meta muito alta. Não é a santidade de Santo Antônio, não é a santidade de Santa Dulce, é a própria santidade de Deus. Sede santos,
porque eu, o vosso Deus, sou santo. Essa é a nossa meta. A nossa meta é nos esvaziarmos de nós mesmos a tal ponto que o próprio Deus viva em nós, que o próprio Deus exista em nós. Quanto menos existirmos nós, mais poderemos transparecer a bondade, o perdão, a doçura de Deus. Sede santos, porque eu, vosso Pai Celestial, sou santo. Amados irmãos, esta é a missão da comunidade católica Elohim: santificar-se e levar os outros à santidade. Santificar-se e levar os outros à santidade sem precisar entrar no convento, sem precisar virar freira, frade, padre, mas no meio do mundo, esposo, esposa, mãe, filho, casado ou solteiro, em qualquer realidade onde você se encontra, ali Deus te chama para a santidade. E devemos ser sinceros. É muito difícil ser santo. É muito difícil ser santo porque requer de cada um de nós um contínuo esvaziar-se. Requer de nós aceitar a cruz de Jesus. Vocês usam como símbolo a cruz de Cristo. Não é um enfeite, não é uma joia, é uma lembrança, para que vocês se lembrem o amor que receberam de Deus e o compromisso de transmitir este amor, o amor do crucificado, o amor do ressuscitado, o amor do glorificado. Transmitir este amor no meio do mundo. Que quando vocês passem pelas ruas do mundo, as pessoas se deem conta que estão passando discípulos de Cristo. É muito bonito e está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos que as pessoas, depois da morte de Cristo, depois da sua ressurreição, que as pessoas colocavam os doentes nas praças e nas ruas para que a sombra de São Pedro, passando sobre aqueles doentes, os curasse. São Pedro foi um discípulo tão próximo a Jesus que a sombra dele passando nas praças e nas ruas curavam. Que a sombra de vocês, que o rastro de vocês consagrados, ao passarem nas estradas do mundo, pelo menos façam com que as pessoas se lembrem de Deus. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que muito bem se adequa para este momento de consagração. Ela dizia: o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo vê o cristão. Ou seja, seja você no mundo a palavra de Deus. Não a palavra de Deus escrita, mas a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Mas tudo isso na humildade. Na segunda leitura de hoje, São Paulo deixou para nós um conselho: ninguém se considere sábio, ninguém se considere, em outras palavras, superior aos outros. A vossa consagração, meus irmãos e minhas irmãs, não é para que vocês sejam melhores do que os outros, é para que vocês sejam servos dos outros. Vejam que o Papa, a maior autoridade da Igreja, o Papa, aquele que representa Cristo no mundo, o Papa, o qual Santa Catarina de Sena dizia: ele é o meu doce Cristo na terra. O Papa, em todos os seus documentos, ele começa com a seguinte frase. Diz o nome, por exemplo, Francisco, depois o que ele é, bispo, e depois completa: servo dos servos de Deus. Esta é a missão do cristão:
ser o servo dos servos. Quem quiser ser o maior, ocupe o último lugar. Quem quiser ser o maior, se faça o servo de todos. Na Quinta-feira Santa, nós ouviremos Cristo dizendo aos apóstolos: se eu, que sou o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, e vós dizeis bem, eu sou o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Em outras palavras, vós deveis ir ao encontro das sujeiras dos outros, para curá-las, para limpá-las, para ajudá-los. Vós deveis ser Cristo que serve no meio do mundo. Aí valeu a pena ter dito sim a Jesus. Aí valeu a pena ter entregado a própria vida ao Senhor, porque no fim de tudo, vocês poderão ouvir de Jesus: vinde, benditos do meu Pai, vinde e tomai posse do reino que vos preparei. São Paulo diz numa de suas cartas: as promessas que Deus nos fez, nós não podemos compreendê-las. Elas são tão grandes e tão superiores, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais o coração humano prescrutou o que Deus tem reservado para aqueles que o amaram, para aqueles que se entregaram a Ele, para aqueles que foram santos. Comunidade Católica Elohim, sede santa, porque o vosso Deus que está no céu é santo. E nós precisamos de santos hoje. Nós precisamos de santos porque eles são faróis que iluminam as águas turbulentas e nos fazem atravessar o oceano da vida e atracarmos no porto seguro da vida eterna. E por fim, gostaria somente de dar um conselho. Esse conselho eu dou normalmente quando celebro os matrimônios. E a consagração e o matrimônio são muito próximos. Eu digo aos noivos e quero dizer a vocês hoje: façam como São João Evangelista, capítulo 19 do Evangelho de São João. Ele, depois que ouviu Jesus dizer: filho, eis aí a tua mãe, ele levou Nossa Senhora para a casa dele. Levem Nossa Senhora para a casa de vocês. Que seja ela que vai cuidar da consagração de vocês. Entreguem a ela hoje a vossa vida, e ela cuidará de vós, assim como cuidou dos primeiros discípulos, assim como cuidou de todos os discípulos até hoje, e continuará cuidando dos discípulos de Cristo até o fim dos tempos, porque também ela ouviu de Jesus: mulher, eis aí o teu filho. Agora nós daremos prosseguimento ao rito da consagração. Meus filhos, já fostes consagrados a Deus pela água e pelo Espírito Santo. Quereis agora unir-vos mais intimamente a Ele na vossa consagração específica na comunidade católica missionária Elohim? Quereis, para seguir o Cristo mais de perto, abraçar o carisma e a espiritualidade da cruz redentora e moldar vossas vidas de acordo com as regras da comunidade católica missionária Elohim? Que Deus Todo-Poderoso vos conceda por sua graça o que desejais. Repitamos todos: amém.
Fiquemos de pé e rezemos por esses nossos irmãos em silêncio. Oremos. Ó Pai, olhar estes vossos filhos, que hoje no meio da vossa igreja querem professar esta consagração específica, fazendo-vos a doação de suas vidas. Concedei que com vossa misericórdia, que o seu modo de viver glorifique o vosso nome e manifeste o mistério da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu, Rodrigo Silva de Oliveira. Eu, Raimundo André Bezerra. Eu, Selma Alves de Araújo. Eu, Francisca Rosimeire da Silva Muniz. Eu, Lourdes Alves Timóteo. Eu, Nadiane de Moraes França Brasil. Eu, Fernanda Aragão de Souza Dias.